Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas tratando do nosso artigo aqui do nosso grego intermediário, falando de uma perspectiva um pouco mais avançada sobre as relações do grego e vendo como isso tudo pode se encaixar dentro da nossa perspectiva aqui de quem está analisando o material do Daniel Wallace. Se você ainda não pegou essa parte, né? O que a gente tem feito aqui é perceber, entrar de fato no material de Daniel Wallace na sua gramática sintática, gramática exegética, né? Gramática sintática do texto grego. E por muito tempo eu percebi que essa gramática ela tinha um valor grandioso, fantástico, fabuloso em termos de ser uma obra de referência, mas que infelizmente ela pode tomar às vezes uma linguagem que para muitos poderia se tornar ou inacessível ou um tanto difícil de ser compreendida. Então, exatamente por isso a gente tem trabalhado aqui no grego intermediário de uma forma a tornar esse aprendizado do grego, a sintaxe do grego, algo mais acessível. E é com esse foco que a gente está aqui. Na última aula, a gente abriu aqui Mateus 16 e a gente parou aqui quando ele diz as portas do inferno, né? Do Hades. No caso aí, Ado, porque está na sua forma genitiva. Então, as portas do inferno, como nós podemos notar aqui, certo? Pilai Ado, as portas do inferno. O catis rissusin. O catis rissusin. Essa ideia de o catis rissusin, o verbo é catis rio. Catis rio. E o verbo catis rio é o verbo para prevalecer, dominar. Ele só aparece poucas vezes, 3 vezes no Novo Testamento. Uma delas é em Lucas 23, mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado e o seu clamor prevaleceu. Então o verbo aí prevalecer também aqui em Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, aí a ideia tem também para que vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas, a fim de suceder e estar em pé. Estar em pé, se estar em pé, né? É a ideia aí de prevalecer diante do Senhor. Então, não prevalecerão, e aí contra ela ao texto. Apenas um toque teológico e exegético aqui do texto, algo importante, caso você não tenha percebido, é que normalmente, quando se fala desse texto, é comum se pensar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu lembro de pensar, quando eu pensava nesse texto, eu pensava que era assim, a igreja que estava recuando e que as portas do inferno estavam lá tentando, mas elas não iam conseguir. E é exatamente o contrário. A igreja é que avança em direção às portas do inferno. E essas portas do inferno não conseguem prevalecer, ou seja, elas não conseguem se sustentar. As portas do inferno não se sustentam. A igreja avança e as portas do inferno não se sustentam, não prevalecem. Essa é a ideia que a gente tem aqui. Portanto, a ideia é exatamente essa. A ideia de mostrar o fato de que a igreja é que avança e que o inferno é que não se sustenta diante do avanço da igreja, que dá para a gente uma perspectiva muito mais ativa, muito mais proativa em relação à obra de Deus e de como desfazer as obras de Satanás mesmo, porque as portas do inferno, esse mundo jaz no maligno, mas a igreja está aqui para
salvar as pessoas, obviamente ser instrumento de salvação, no fato de que ela prega o Evangelho de Cristo, sobre a obra de Cristo. É claro que a igreja não vai lá e salva, é óbvio que é isso, esse não é o caso, mas o fato de que ela anuncia o Evangelho da salvação. E, portanto, as portas do inferno não suportarão esses ataques. As portas do inferno não se sustentarão diante desse ataque aí. Muito bem. Ao ter falado sobre isso, nós temos aqui o Taute Te Petra. Como a gente falou anteriormente, essa construção aqui é aquela como nós falamos. Esse artigo, ele está aqui com uma razão, para a posição predicativa. Por que a posição predicativa? Porque antes do demonstrativo não tem artigo. Taute, como você pode ver aqui, né? Como você pode ver aqui, taute não tem artigo antes dele. Então é esta pedra, sobre esta pedra. Esse esta não tem artigo antes, mas tem artigo depois, antes do substantivo. Então, se nós temos, se não há artigo, temos a construção assim, ó, sem artigo, temos o pronome demonstrativo, temos o artigo e temos o substantivo. Essa posição é a posição predicativa. Ok? É a posição predicativa. E sendo posição predicativa, a função, apesar de a posição ser predicativa, a função é atributiva. Como assim? Ela é traduzida como esta pedra, ok? Não, esta é a pedra. É esta pedra. Posição predicativa, função atributiva. Então, o artigo está aqui para garantir e para fincar que esse artigo aqui, que esse pronome demonstrativo, ele é um pronome demonstrativo com uma função atributiva. Ele está ali para garantir a posição predicativa para que seja uma função atributiva. Ele está aqui para marcar uma função sintática especificamente. É como a gente pode perceber aqui. Muito bem. Temos aqui também o texto aqui de Marcos 15, 39. Idon. Esse Idon é o vendo, né? Vendo o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, vamos abrir aqui, Marcos 15, 39. O centurião vendo, ho centurion, o centurião, se der não necessariamente traduzido, ho parestecos. Então, a ideia é que ele estava presente, certo? Então, o que estava presente nantias autu, certo? Em frente dele. Exenantias autu. Hot, que, rutos, assim. Exenpelsen. E esse exepelsen é a ideia de expirar, como temos aí, né? O verbo é o verbo ekpneo. Bem sugestivo o nome, ekpneo, porque, aliás, ekpneo, porque tem a ver com pneo, a ideia de ar, de respirar, então expirar, certo? Então ele expirara, eipen,
disse: alethos, verdadeiramente, hutos, este, hoanthropos, este homem, en, era, huios theu, era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Muito bem. O ponto aqui é apresentar que a gente tem o nosso pronome demonstrativo, quando ele diz aqui, quando ele diz hutos hoanthropos. Hutos hoanthropos. Hutos hoanthropos. O que é que nós temos? Novamente, pronome demonstrativo, artigo e aqui substantivo. Ok? Pronome demonstrativo, artigo, substantivo. Se nós temos pronome demonstrativo, artigo e substantivo, nós temos a posição predicativa. Qual é a posição predicativa? É a posição em que nós temos artigo, aliás, nós não temos o artigo antes do pronome demonstrativo, mas temos um artigo antes do substantivo. Então, posição predicativa, função, o quê? Atributiva. Como é função atributiva? Traduzida aqui por este homem. E não este é o homem, ou é este homem. Isso seria uma função predicativa. Então, a função do artigo presente aqui é garantir essa posição. Ao se manter nessa posição, como você vê aí, aqui abaixo, ele garante que nós temos uma posição predicativa e uma função atributiva. Então quer dizer que o artigo está aí só para isso? Ele está aí só para isso. Para garantir essa posição, para que a posição do artigo, para que a posição do demonstrativo se mantenha no lugar, o substantivo também, e assim a gente tenha este homem. Ou seja, a posição predicativa para a função atributiva. Esse é o propósito do artigo neste caso aí. Não tem outra razão para ele estar aí, a não ser essa. Então, talvez você esperasse uma resposta mais assim, contundente, uma dica exegética, né, que você fazer uma grande diferença. Mas o artigo, dessa forma como a gente está vendo aqui, ele é responsável por essa estruturação gramatical, para que a estrutura gramatical se mantenha no seu lugar e você tenha os significados também bem desenvolvidos. Por essa razão, a gente precisa reconhecer essas funções atributivas, funções predicativas e as suas posições, entender o papel do artigo em cada um desses lugares. Caso contrário, se você não entender a função dos artigos nesses casos, como você vai, por exemplo, poder traduzir o texto? Como você vai poder entender corretamente o texto? Vai ficar muito difícil para você. Então, é exatamente por essa razão que a gente enfatiza tanto esse aspecto aqui da posição do artigo em relação ao substantivo. Vamos adiante. Nós temos agora aqui o texto de Lucas 7,44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Texto aqui, texto maravilhoso aqui, que Jesus fala sobre quem se sente mais perdoado.
Então, aqui a gente tem Kai, que é o nosso I, Strafeis, prosten gnaica, voltando-se, prosten para a e gnaica é mulher. Então, voltando-se para a mulher, Efe, que é disse, to Simone. Lembrando que esse Efe aí é o verbo femi. Ok? E o verbo femi significa eu digo, eu afirmo, talvez de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas aí está. Então, to Simone a Simão. Blepes, vês, tauten ten gnaica. Tauten ten gnaica, vês, como foi traduzido aqui, esta mulher, eiseuthon, entrei, eiseuthon é de eiserromai. Lembre-se disso, tá? Às vezes os verbos estão em formas um pouco diferentes, mas aqui é eiserromai, tá? Eiserromai, eu entro. Então aqui ele diz eu entrei. Entrei. Su eis tenoiquinha. Tenoiquinha na casa e su tua casa. Entrei na tua casa. E aí nós temos aqui ridormoi, que é exatamente água, para epipodas, para os pés, uk educas, não me deste. Água para os pés, não me deste. Não me deste. Haute de, o de é o mas, porém, haute, olha aqui o pronome demonstrativo, só que nesse caso com outro caminho, né? Então, haute de esta, porém, olha aí o fato de que esse haute, lembra que eu falei que se ele aparece, se ele não aparece ligado a um artigo e um substantivo, ele vai ser independente. Como é um pronome demonstrativo independente? É como esse caso aqui, ó. Esta regou meus pés, né? Esta mulher. Só que ao invés de escrever esta mulher, ele escreve só esta, haute. Então esse haute está sozinho aí, ele é um é o substantivo, ele é um sujeito, inclusive, da frase, né? Esta. Então é dessa forma que a gente pode ver a independência desse pronome demonstrativo. Então, esta, porém, tais dacrusin, então ela é tais dracusin, que é esse regou com lágrimas, regou com as lágrimas, esse dracusin ebrexen. Multus podas, meus pés, cai tais fixing altes exemaxen, que é os enxugou com seus cabelos. Esse fixing aí é que é os cabelos, né? Então, com os cabelos dela, enxugou, exemaxen. Exemaxen, exatamente, enxugou. Então, nós temos esse aspecto aí e logo adiante, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, nós temos tauten, ten gnaica. Tauten ten gnaica. Ok? Tauten ten gnaica.
E esse tal tenten gnaika, o que nos chama a atenção é o seguinte, ó. Pronome demonstrativo. Nós temos o artigo. E aqui nós temos o substantivo. Se temos pronome demonstrativo, artigo e substantivo, a nossa posição é uma posição predicativa. Professor, como seria a posição atributiva? Era só você colocar um artigo antes do pronome demonstrativo. Aí tornaria a posição atributiva, mas neste caso é a posição predicativa. E sendo, portanto, predicativa, nós temos esta mulher. Posição predicativa, função atributiva. E se ele tem função atributiva, ele é, portanto, traduzido como esta mulher. E não esta é mulher, por exemplo. A posição predicativa dentro do pronome demonstrativo, dentro da estrutura gramatical do pronome demonstrativo, ela implica numa função atributiva. Enquanto a gente não entender essa questão de função atributiva e posição atributiva, função predicativa e posição predicativa, torna-se um pouco mais complexo a gente entender esse ponto. Mas uma vez que fica claro, não tem mais dificuldade. Você tem que sempre entender os pronomes demonstrativos para que sejam dependentes, para que indiquem uma posição de dependência, ou seja, de relação direta ali, como esta mulher, esta pedra, eles precisam estar em posição em posição predicativa, para que assim seja implicada uma posição, uma função atributiva para eles, ok? Muito bem. Tendo colocado isso, vamos para Marcos 1:9. Marcos 1:9. O texto aqui de Marcos 1:9 diz o seguinte: Enekeinas tais remeras. Aqui, ó. Enekeinas tais remeras. Naqueles dias, Euthen veio Jesus. Naqueles dias veio Jesus. E esse kaiegeneto acaba como se assim, aconteceu o quê? É uma expressão aí para dar continuidade à narrativa. Né? Então, aconteceu que naqueles dias veio Jesus, apó Nazareth. Apó, lembra que apó tem a ver com a ideia da origem, né? Então, veio Jesus de Nazaré, a partir de Nazaré, tes Galilaias, a partir de Nazaré, da Galileia. Cai e baptiste, foi batizado, eiston Jordanen, foi batizado no Rio Jordão, Hipó Ioanno, por João, e foi batizado por João. Algo interessante a ser lembrado aqui é que essa construção aqui, ó, é baptiste, é uma construção passiva. Ok? Passiva. Jesus foi batizado. Ele foi batizado. A voz passiva é essa voz aí diferente. Essa voz em que o sujeito não pratica, mas recebe a ação. Né? Então, foi batizado no Rio Jordão, eisten Jordanen, e depois a gente tem Hipó Ioanen, ou seja, esse Hipó mais genitivo, ele forma o que a gente chama em português de agente da passiva. Ou seja, ele forma esse aspecto aí interessante da construção gramatical. Ele foi batizado por João. Hipó Ioanno, por João. O agente da passiva é apresentado aí.
Então, por enquanto, nós ficamos por aqui, mas na próxima aula a gente continua analisando esse texto. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!